passe nesse nível, nesse momento, as empresas do consórcio pró-urbano, empresas particulares que exploram o serviço há décadas e que agora, que foram responsáveis pela disseminação do coronavírus e muito na cidade de Ribeirão Preto, mas que recebem uma espécie de prêmio agora com o aval da Câmara Municipal. Presidente da CI, Dorival Balbino. Bom dia, presidente. Como é que o senhor acompanhou e como que o senhor analisa essa decisão de ontem? Bom dia, Lincoln. Bom dia, seus ouvintes. Bom, em primeiro lugar, nós temos que deixar bem claro para a população que isso não é um empréstimo, isso é dado. Foi tirado do cofre da prefeitura aquele dinheiro que poderia ter ido para a saúde e foi dado para a empresa de ônibus. Ela não tem nenhum compromisso de devolver esse dinheiro para os cofres públicos. Em segundo lugar, eu quero dizer para quem tem parentes na fila dos hospitais esperando para ser internado, que muitas vezes não dá tempo, que vá agora, em vez de reclamar no hospital, porque o hospital está fazendo o que pode, vá reclamar na porta da Câmara com esses 12 que deram dinheiro para o urbano e na porta da Prefeitura. Responsável por isso são os 12 vereadores que votaram a favor desse absurdo e do prefeito que liberou esse dinheiro, quando na realidade nós estamos com falta de leitos para UTI e nós estamos com gente na fila, gente precisando, gente morrendo na fila e nós não temos leitos. E ele destina uma verba dessa que dava para montar quantos leitos de UTI? Muitos. E ele destina para uma empresa privada, tá certo? Que se não está tendo lucro, que não está tendo interessante, largue e abra para uma licitação, que eu te garanto que aparecerão várias empresas para prestar esse serviço em Ribeirão Preto. Senão eles não estariam aí há 30 anos. Ô, presidente, eu falava aqui no início do programa e até estava conversando aqui via WhatsApp com o vereador Igor Oliveira. Eu nunca vi a cidade tão interessada, tão inflamada em um assunto como esses 17 milhões. Olha, eu chego a dizer que isso é histórico, porque é impressionante a quantidade de mensagens, né, de posicionamentos de diferentes pessoas a respeito desse repasse de 17 milhões. Em tese, seria um assunto que interessaria, né, principalmente aos usuários do transporte público, aos motoristas, enfim. Mas não, a cidade inteira se envolveu. Porque esses 17 milhões, eles também pertencem a quem não usa ônibus, né? Claro. A quem não usa ônibus também está pagando essa conta. A ACI se sente frustrada com esse posicionamento, presidente? Bem, o que não tenha dúvida, não é a ACI, né? A ACI é formada por 5.500 associados, são 5.500 pagadores de impostos, são 5.500 pessoas que usam hospitais, são 5.500 empresas, quer dizer, que usam as vias públicas, e nós estamos com todas as obras paradas, todas, um transtorno terrível no trânsito de Ribeirão Preto, e a gente pega 17 milhões mais 7, como você disse, e entrega para uma empresa que vem explorando o serviço de Ribeirão Preto há tanto tempo, que vem prestando um péssimo serviço, que nós sabemos a qualidade do serviço que é prestado, e isso tudo não foi levado em consideração. A Câmara, dito por vereadores até que votaram a favor desse projeto, que eles vêm pedindo as contas da Transerp para fazer uma auditoria, da Pró-Urbano para fazer uma auditoria há 3, 4, 5 anos, e a Pró-Urbano não abre as contas. Então, isso tudo revolta a população, revolta as empresas, são pagadoras de impostos, as pessoas também pagam seus impostos, porque o IPTU em Ribeirão Preto não é uma coisa barata, tá certo? E aí vem o prefeito muitas vezes dizer que não pode fazer isso ou aquilo, porque não tem dinheiro. Mas na hora que é para dar um dinheiro para Pró-Urbano, o dinheiro apareceu. Com certeza esse dinheiro também deve ter saído daquela verba que veio do governo federal para a saúde. Quer dizer, ele já tirou dinheiro para pagar funcionário, já tirou dinheiro para pagar IPM, agora ele tem dinheiro para pagar o Pró-Urbano, dinheiro que teria que ser investido na saúde. É bom que a população saiba disso.
Presidente, o senhor acha que a cobrança em cima da administração ela vai aumentar na mesma proporção desses 17 milhões aí, no que diz respeito aos outros assuntos da cidade, né? Assuntos que pararam no caminho, obras paradas, literalmente, pessoas esperando por vagas em UTIs, as outras demandas da cidade. Isso pode refletir, ô presidente, na sua opinião? Bom, não tenho dúvida, né? Porque as pessoas agora não vão aceitar mais. Mas não tem leito, porque um leito de UTI custa muito caro, não tem leito, não tem isso, não tem remédio para colocar nas pessoas que estão entubadas. Isso tudo não vai servir mais de desculpa. A prefeitura não vai ter mais desculpa de dizer que não tem recurso. E é importante que a população continue cada vez mais pressionando, porque os políticos trabalham em cima de pressão. E esses 12 que votaram a favor dessa medida absurda, dessa medida provocativa contra a população de Ribeirão Preto, esses 12 vereadores têm que responder para a população tem que cobrá-los na rua, no supermercado, em qualquer lugar que encontre com um desses 12, tem que ir para cima e cobrar veementemente essa posição que eles tomaram. O senhor, há muito tempo, eu estava falando aqui que não via a cidade tão inflamada com um assunto, né? A cidade tão interessada em um assunto. São mensagens que chegam por todas as vias, né? Principalmente pelas redes sociais. Por que, no seu entendimento, presidente Dorival, que a cidade passou a estar tão interessada nessa situação? É o contraponto daquilo que temos como realidade no município? Não tenha dúvida, né? Quando você tem todos os serviços precários, quando você tem tudo sendo dificultado para a população, aí você vê um absurdo desse, um dinheiro liberado, dado para uma empresa privada, tá certo? Quer dizer, você mesmo dizia ontem, se eles não têm dinheiro, os bancos estão aí. Todos os meus associados que estão passando por dificuldade foram ao banco. O banco é o lugar de se buscar dinheiro, não na prefeitura. Então, isso aí tudo é uma coisa que vai repercutir na cidade por muito tempo, Lincoln. Você pode ter certeza que a população vai usar as suas redes de contato por muito tempo e espero que não se esqueçam, no dia da eleição para vereador e para prefeito, esse tipo de atitude tomada pelo nosso executivo e apoiada pelo nosso legislativo, lógico, por 12 vereadores. Você sabe o que vai acontecer quando as pessoas se deparam? Bom, ontem eu ouvi, eu não tive muita paciência de ficar ouvindo todos os depoimentos, mas eu vi o uso da palavra pelo vereador Gasparini, que votou a favor também. Ele dizia, bom, agora com esse dinheiro que foi dado para o Pró-Urbano, agora nós não vamos ter mais lotação nos ônibus. Os ônibus vão ficar limitados a 60%. Vai ter ônibus à vontade. Os ônibus vão ser higienizados. Bom, eu acho que ele falou isso. Lotado, população cerca o ônibus. O motorista não vai passar por cima de ninguém. Cerca os ônibus e não vai sair daqui esse ônibus lotado, a não ser que desça as pessoas e só vão com 60%. A população tem que começar a tomar medidas drásticas, sem violência, tomar medidas drásticas para mostrar que a população não é um carneiro, a população não é um bando de idiotas que ficam aí esperando as coisas acontecerem. Não, nós vamos fazer acontecer. A população tem que fazer as coisas acontecerem. Olha, Cleide Henrique escreve aqui, concordo com o presidente da ACI, todos os familiares que estão esperando vagas para a internação, procurem, né, os 2 vereadores e o prefeito, que ao invés de ajudar a saúde, foram ajudar as empresas de ônibus, né, e não vai melhorar em nada o transporte público, a situação continuará precária, escreve a Cleide Henrique, da Vila Monte Alegre. O momento, as pessoas vão cobrar até em cima de outras situações. Ah, mas se tem um buraco na rua... Então, tem um buraco na rua, mas mandaram 17 milhões para a empresa de ônibus. Ah, mas não tem uma UTI, mas mandaram 17 milhões para as empresas de ônibus. Porque a cidade está nesse momento ruim, não é mesmo? Sem dúvida. Então... Buraco na cidade você pode escolher. A rua que você quiser passar, você escolhe o tamanho do buraco que você quer cair. Isso não tenha dúvida, a cidade inteira. Inclusive, você vê aqueles viadutos lá, que estão com 60% pronto,
um elefante branco lá parado, lá um monumento à incompetência, tá certo? Quer dizer, isso tudo, talvez o prefeito tenha até tirado esses 17 milhões desse empréstimo que a Câmara aprovou de 70 milhões para acabar as obras. Quer dizer, ele precisa falar de onde ele tirou esse dinheiro para dar para o urbano. É um absurdo, Lincoln, isso é inadmissível e a cidade toda tem que protestar, tem que mostrar o seu inconformismo com atitudes como essa. Eu particularmente me sinto, né, decepcionado, porque o meu sentimento é o sentimento de milhares de pessoas. Gente, foi feito tudo errado no transporte público. Isso era para ter sido pensado lá no começo. Porque esses 17 milhões, eles não vão refrescar em nada na vida prática. Ah, mas aprovaram uma emenda que os ônibus terão 60% de lotação. Gente, isso é balela. Isso não vai acontecer na prática, até porque a lei que nós aprovamos para obrigar os passageiros a viajarem sentados foi vetada pelo prefeito. Quer dizer, dá-se toda a liberdade. O prefeito acabou de vetar a instalação de acrílico lá para aqueles biombos que tem em Fortaleza, que tem em Caxias do Sul, outras cidades Brasil afora, para proteger os motoristas, para isolar o motorista ali. Então até isso, que custa R$100 para uma empresa instalar no ônibus, o prefeito vetou. Então o prefeito deixa essas empresas numa zona de conforto muito grande. Elas estão muito à vontade, gente. E agora, à vontade com 17 milhões, né? À vontade com 17 milhões. Ou pensam que esses donos da Praurbano dormiram como está dormindo qualquer empresário, qualquer empreendedor de Ribeirão Preto, que está tomando remédio para dormir, quando consegue dormir, para poder fechar a conta no final do mês. Não! Os caras têm um incentivo, eles não foram lá no banco abrir uma linha de crédito, nada disso. A prefeitura ofereceu. Olha só, a ajuda bateu a porta, né? Isso aí é algo que a gente fica difícil até de comentar, até de falar, porque transpira até outros tipos de ilações de relacionamento e a gente fica preocupado. Então é melhor a gente nem comentar esse tipo de coisa, porque quando você dá tudo para um e nada para outros, nós estamos pedindo para prorrogar impostos dos contribuintes, para prorrogar o IPTU dos proprietários de imóvel. Nós estamos pedindo, quando nós pedimos para prorrogar IPTU, nós não pedimos para prorrogar IPTU das empresas, pedimos para prorrogar IPTU da cidade, dos moradores dessa cidade. A Associação Comercial tem mandado ofícios e mais ofícios e nem resposta a gente tem. Então a gente fica muito preocupado, porque tudo para um e nada para todos. Então isso realmente é muito preocupante e a gente fica muito preocupado com o tipo de relacionamento que existe nessas áreas. Obrigado, presidente Dorival Balbino. Bom dia. Bom dia, um grande abraço, Lincoln, com você e seus ouvintes. Tá aí o presidente da CI, Dorival Balbino. É lógico, gente, que isso vai ser cobrado na mesma proporção. Eu nunca vi, eu repito aqui, eu nunca